Caro mapeador, caro mapeadora, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de quinta-feira, já tradicional aqui na nossa fanpage no Facebook. Eu queria começar agradecendo a você que atendeu o meu pedido, né? A gente criou uma live agora, essa é a sexta live, né? Quem diria? E nessa sexta live a gente decidiu adotar um formato diferente, uma vez que a gente já passou por vários conteúdos e aí a gente achou que era hora de fazer uma pausa e conversar com a nossa audiência e verificar quais eram as dúvidas, né? Quais são as perguntas que não te deixam dormir à noite, que tiram o seu sono, toda vez que você pensa em mapas conceituais, aprendizagem e ensino. E aí a gente fez um movimento especial essa semana, né? Semana que acaba hoje, né? Porque amanhã é feriado, então todos nós poderemos ficar em casa com as nossas famílias, né, curtindo os nossos lares, porque amanhã é um dia de descanso, apesar de ser o dia do trabalho. E aí a gente pensou assim, poxa, vamos fazer um negócio diferente, dessa vez vamos pegar um formato diferente, vamos interagir mais com o pessoal que está assistindo as nossas lives, e vamos abrir mais, vamos né, aumentar a divulgação daquele espaço que a gente já tem para fazer perguntas. Então, o que a gente decidiu fazer? Estimulamos isso, né, e fizemos algumas postagens até adicionais, para mostrar para você assim, olha, tem um link que a gente gosta muito, vai para o formulário do Google e lá você faz a sua pergunta. E isso ajuda a gente, inclusive, a se preparar para esse momento aqui tão especial e aumentar ainda mais a nossa interação, né? Então, eu queria começar agradecendo a maciça participação. A gente não sabia se isso ia funcionar ou não, e funcionou melhor do que qualquer expectativa que a gente tivesse aqui. Então eu fiquei das 10h30 até umas 11h30 com a minha equipe, e a gente ficou organizando, selecionando algumas perguntas. Não vamos conseguir responder tudo, mas isso é ótimo. Por quê? Porque dá a chance da gente já pensar que esse modelo pode ser repetido mais vezes, né? A gente pode voltar a fazer isso de novo, mas a manifestação prévia de todos vocês ajudou a gente a criar uma pauta, né? A gente tem aqui uma sequência que já eu vou contar para vocês como é que então nós vamos abordar e atacar as perguntas que nós recebemos. E claro que você que está acompanhando a gente ao vivo pode já interagir com a gente no chat. Por exemplo, me manda um boa tarde aí, só para eu saber que você está me vendo e me ouvindo bem. Então só me dá um sinal de vida aí que está tudo ok. E aí deixa eu já começar então com aqueles meus avisos de sempre. Eu queria lembrar você que a gente está com um curso sobre mapas conceituais no Coursera. Então esse curso ele tem uma perspectiva um pouco mais fundamental, básica, para pegar você que tem interesse nos mapas e quer aprender lá desde o comecinho até se tornar um bom mapeador. Então o Coursera, em 5 semanas, você vai acabar aprendendo não só os fundamentos teóricos da técnica, como também vai aprender a fazer mapas. Então a gente conjuga lá no Coursera a teoria com a prática. Quem termina o curso deixa lá sempre muitos elogios e a gente fica sempre muito feliz, porque eu e a minha equipe, a gente se abastece desses elogios para se estimular a continuar produzindo cada vez mais e melhor para todos vocês. Então o curso está lá, você pode fazer esse curso gratuitamente. Então numa parceria com a USP e com o Coursera, a gente conseguiu ampliar mais uma semana, porque a quarentena também está se estendendo, né? Então por mais uma semana a gente consegue ter as turmas gratuitas. Então você pode ser o meu convidado para fazer o curso no Coursera. E para isso você precisa ir naquele link que eu acho que você já decorou, né? Se você é alguém assíduo aqui na nossa live, é o mapasconceituais.com.br/convite. E lá você vai ver todas as informações da próxima turma de convidados do Paulo, que vai começar no dia 7 de maio. Então você coloca teu nome ali, teu e-mail, os dados que eu preciso, para que na sequência eu consiga inserir tudo isso lá na plataforma do Coursera, de forma que a plataforma vai entender que você é meu convidado, né? Uma outra boa notícia foi que eu consegui um contato com o suporte do Coursera, e depois de algum tempo a gente tentando investigar alguns gargalos que a gente estava identificando com aquele pessoal que está lá bravamente no curso, tentando aprender a fazer mapa, e nós identificamos o problema, e melhor do que isso, nós identificamos a solução. Então eu gravei 2 vídeos especiais no fim de semana passado, contando como a gente pode usar o suporte técnico do Coursera, que são os caras que mais entendem o Coursera, né? Mas se a gente for falar a real, eu entendi mapa, a minha equipe entende mapa, e descobrimos um suporte técnico excelente, que dá para você interagir em português, e os caras são bons em Coursera.
Então a gente decidiu o quê? Como estratégia combinada com eles, cada um vai ficar dentro do seu quadrado, então se a dúvida é de mapas, a gente consegue responder melhor. Se a dúvida é uma questão técnica da plataforma, problema com certificado, problema com acesso, quer ajustar prazo, então qualquer outro detalhe técnico, a gente tem vídeos agora específicos onde eu te mostro, porque eu testei essa solução antes de apresentar aqui para todos vocês, eu testei, e aí a gente conseguiu com isso, eu gerei um videozinho, e agora eu diria que se o curso já era bom, ele vai ficar ainda melhor, porque muitos dos problemas que eram de ordem técnica, cada um de vocês cursistas que estão aqui me ouvindo, e você que quer vir a ser um cursista, você vai conseguir agora responder, dar conta disso com seus recursos próprios, no seu tempo, usando o chat de suporte técnico do Coursera, seguindo lá as instruções. Né? Claro que amanhã no nosso bate-papo do Coursera, eu vou ter condições até de aprofundar um pouco mais isso, então já fica o convite, se você é um cursista e está agora lá fazendo o curso, batalhando, eu vou pedir para que você amanhã, 6h30 da tarde, como a gente também já está habituado lá no Instagram, eu vou fazer uma live e a gente vai conversar sobre isso e sobre coisas mais específicas do curso. Então veja, todos vocês, quem quiser aprender a fazer mapa, pode ir lá no Coursera. Se você conhece alguém que queira aprender a fazer mapa, pode indicar, porque todo mundo que preencher o formulário no site do meu grupo de pesquisa vai conseguir fazer o curso sem custo nenhum e terá direito aos certificados USP Coursera, se for aprovado, tá? Bom, feito esses avisos, então só me resta agora pedir, como eu sempre pedi para você, seguir e curtir o que a gente tem feito nas nossas redes sociais. Então a gente tem um canal no YouTube que está sendo abastecido constantemente com vídeos. Nós temos aqui a nossa fanpage, que é por onde eu transmito e interajo mais diretamente com vocês. Nós temos uma conta no Instagram, também agora começa a ser abastecida de uma maneira mais intensa, e lá ocorrem os bate-papos com os cursistas do Coursera, e também temos um Twitter. Então veja, não faltam canais para a gente intensificar a nossa comunicação, então siga a sua rede social preferida, vá lá e curta os nossos conteúdos, porque essa também é uma maneira da gente saber se nós estamos acertando ou não no tom, nos temas, né? E aí a gente vai produzindo cada vez mais dentro daquilo que vocês esperam, porque o nosso objetivo aqui é fazer todo mundo entender mapas conceituais para a gente tirar proveito dessa ferramenta que tem um enorme valor, sobretudo para aprender e para ensinar. Muito bem, próxima live confirmada, 7 de maio, quinta-feira que vem, tema ainda vai ser definido, também muito em função do que vai acontecer a partir de agora no nosso encontro. Então, a gente vai agora organizar a live número 6, que é essa que está acontecendo agora, em função das perguntas que eu recebi, né? Então, antes de mais nada, eu queria lembrar você, de repente você está chegando aqui não faz muito tempo, você já chega na live número 6, então só queria te lembrar que a gente já tem um conjunto de lives com vários conteúdos super interessantes. Então, essas lives estão à sua disposição. Então, caso você não consiga estar aqui quinta-feira às 2 horas, claro, isso é uma pena, né? Mas você vai ter acesso a esse conteúdo. Se você está aqui comigo agora interagindo, você pode rever esses conteúdos, você pode compartilhar ele com outros colegas. Então, assim, há já algumas discussões feitas e todas elas estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Tem até uma playlist lá no nosso canal do YouTube que a gente chama de lives sobre aprendizagem, ensino e mapas conceituais. Aqui na fanpage, se você gosta mais do Facebook, é até mais prático, é só você ir em vídeos e você vai achar todo esse conteúdo lá, tá? Mas bom, e o que a gente já tratou então? Só uma brevíssima recapitulação. Nós começamos falando de avaliação do mapa e com mapa, justamente porque a avaliação da aprendizagem é um tema muito associado com mapeamento conceitual, e geralmente essa é a melhor porta de entrada quando a gente tem que trabalhar com os mapas conceituais e professores. Então, começar com a avaliação do mapa e com mapa nos pareceu um caminho promissor, e aí na sequência a gente já discutiu como planejar a avaliação com mapas conceituais. Então, a partir da discussão da Live 1, a gente estendeu um pouco mais essa discussão e começou a falar do planejamento do ensino e da avaliação. Então, não é para ser um evento esporádico, não é para ser um evento pontual, porque senão o uso do mapa ele fica muito fragilizado, ele passa a ser só mais uma novidade para quebrar a rotina da sala de aula. E se esse é o argumento que você tem para defender o mapa na sala de aula, é melhor você ainda não usá-lo,
é melhor você se convencer melhor de que ele tem outros atributos, talvez até melhor do que a mera quebra da rotina da sala de aula da gente, né? Então, depois disso a gente foi para análise estrutural, e essa foi uma live super interessante. Eu vejo isso pelo índice de visualizações, tanto no Facebook quanto no YouTube, porque assim, a gente discutiu ali que tem muita gente que faz uma avaliação quantitativa dos mapas, né? Até porque tem um trabalho na literatura do Novo aqui que é muito mal compreendido, e parece que lá ele sugere assim, se você contar conceito, contar proposição, contar essas coisas, dá para fazer uma avaliação de mapas, né? Então a gente tem uma live só para discutir isso. Na live 4, que foi depois dessa, a gente discutiu também um aspecto que é quase uma pergunta que não quer calar a quase ninguém que faz mapas conceituais, que é quantos mapas eu tenho que ter no meu mapa para fazer um bom mapa, né? E aí a live que era para esclarecer, ela mais te confunde que esclarece, porque aí você descobre que assim, depende, né? Para que serve esse teu mapa? Esse teu mapa é o quê? É para o teu professor e você vai mostrar o quanto que você sabe do assunto? Então você vai encher de conceito. Esse mapa é para uma apresentação? É para apresentação de uma banca? É você apresentar o seu conhecimento especializado por outra pessoa? Bom, aí então o mapa é menor, né? Então depende da situação. Então a gente trabalhou muito com essa ideia de que não existe um bom mapa com um número mágico de conceitos, existe muito uma questão de adequação do mapa para uma determinada finalidade, para um determinado público e sobre um determinado conteúdo. E na última semana a gente começou aqui uma discussão que é muito interessante também, porque ela pouco aparece quando você vê mapas conceituais sendo utilizados por aí, que é a natureza descritiva do mapa, né? Então assim, se você não fizer nada em contrário, muito provavelmente você vai criar um mapa descritivo. E esse mapa descritivo, ele não vai revelar o seu entendimento sobre o tema, ou seja, você não vai conseguir expressar as interrelações, por exemplo, de interdependência sobre o que você quer falar. Você meramente vai descrever o que é o conceito carro, o que é o conceito mudanças climáticas, o que é o conceito poluição, mas você não vai conseguir expressar a relação entre eles. Então, como o mapa ele nos leva naturalmente à descrição, a gente acabou conversando na semana passada sobre estratégias que eu tenho que usar durante o processo de elaboração dos meus mapas para sair do descritivo, do mapa descritivo e ir para um mapa explicativo. Mapa esse que aí sim começa a dar conta dessas interrelações que são mais sofisticadas, e é o que às vezes você vê nos mapas e fala assim, caramba, queria eu ter feito esse mapa. Você vai perceber que o que está mudando ali é que aquele é um mapa mais explicativo do que um mapa descritivo, tá? Com tudo isso a gente falou, vamos fazer uma pausa e vamos responder perguntas. E aí o que eu já fiz também, né? Eu peguei as perguntas que a gente recebeu pelo nosso formulário do Google, e aí eu contei com a equipe que está aqui comigo para me ajudar a organizar essas perguntas, a achar de alguma maneira categorias que dessem uma certa ordem na nossa conversa aqui de hoje, né? Claro que você vai poder também fazer a sua pergunta agora, né? Sobretudo se você tiver o cuidado de encaixar a sua pergunta dentro dos temas que eu vou expor agora, né? Então no começo eu vou tratar de temas que são, vamos dizer assim, ligados, vinculados de alguma maneira com os conceitual. Então eu tenho aqui 2, 3 perguntinhas, eu vou dar conta dos fundamentos, né? O que é o mapa, como é que ele funciona e tudo mais. Depois eu vou passar para um segundo conjunto de perguntas, que são perguntas que, de novo, né, voltam a questionar a avaliação do mapa. Na avaliação com o mapa, do mapa, então, num segundo momento eu vou partir para esse tipo de questão. E aí eu vou te avisar, se for o caso você manda as perguntas, porque a minha equipe está aqui e eu vou poder tentar interagir na hora aqui com você. Agora, é claro, eu vou dar preferência às perguntas que a gente já recebeu, até para prestigiar, né, aquela parte da nossa audiência que se preocupou em mandar a pergunta e nos permitir uma certa preparação, né? Depois de avaliação com mapas e do mapa, a gente vai falar de um tema aqui que ainda não apareceu, né? Que é uma coisa mais vinculada à pesquisa com o mapa, né? Então tem gente, por exemplo, que acaba me questionando como é que o mapa aparece nas pesquisas, né? Como é que ele influencia um campo de conhecimento. Então a gente vai conseguir falar um pouco disso. De repente daqui vai nascer temas para as lives futuras, né? E para fechar a nossa conversa, eu vou reservar a parte que talvez interesse a maioria de vocês, que é uma parte mais de aplicações, né? Só que o que foi legal é que assim, quando a gente pensa em aplicação, a gente se dá conta que você pode se deparar
com os conhecimentos e as perguntas, dúvidas mais diversas possíveis, porque aí o sujeito aproxima o que a gente está falando aqui do contexto dele, e aí a diversidade é enorme, é super bacana, né? E vocês vão ver as perguntas de aplicação, como elas são assim inusitadas, e tiram, né, a gente aqui da nossa zona de conforto. Então, eu estava vendo hoje de manhã as perguntas e eu falava assim, caramba, né, por que eu nunca pensei em discutir isso na live? Né? Então por isso que a gente insiste assim, essa interação ela é fundamental, até porque vocês de alguma maneira vão induzindo, né, os temas das próximas lives. Então eu peço que você aproveite esse espaço de interação. É legal você ter em mente o seguinte, né? Se você registrar sua pergunta aqui agora ao vivo, ela não se perde, né? Ainda que eu não consiga responder ela hoje, ela fica lá na fanpage e depois eu vou lá com a minha equipe, a gente vai se debruçar sobre isso e tenha certeza que oportunamente esses temas voltarão a estar por aqui. Então é legal que o teu ato de perguntar, você pode imaginar que é uma forma de você sugerir pautas futuras para as nossas lives, tá? Então vamos começar aqui, deixa eu tomar uma aguinha, vamos começar aqui com a parte de fundamentos. Cara, a parte de fundamentos, então, eu tenho duas perguntas aqui que foram enviadas pela Maria do Socorro, né? E ela toca em temas que são fundamentais, e eu já vou adiantar, né? Por que isso não apareceu na live ainda, né? Que esses temas que eu vou falar agora. É porque, na verdade, eles são discutidos no curso do Coursera, né? Que é ali que a gente tem mais espaço e preocupação em, às vezes, discutir com detalhes coisas que são essenciais e que às vezes nos escapam sobre os mapas conceituais. Então, por exemplo, a pergunta que ela faz, a primeira pergunta é: os conceitos podem ser uma frase ou tem que ser uma só palavra? Né? Olha que pergunta boa, né? Essa pergunta ela é boa por quê? Porque ela remete assim, tá, o que chamamos de conceitos quando nós fazemos o mapa? Né? Então, conceito, ele é um objeto, um evento que eu reconheço por regularidades. Então, percebe que a definição de conceito, ela não está vinculada à quantidade de palavras. Né? Eu até diria para você o seguinte, é a menor quantidade de palavras possível para eu descrever as regularidades que me interessam. Né? Putz, ficou complicado, Paulo, eu preciso ir fazer o curso do Coursera. Bom, então vá lá, aproveita que está de graça. Mas eu vou transformar tudo isso que eu falei em palavras num exemplo muito simples. Né? Então, por exemplo, eu vou acionar você agora por regularidades, tá? Eu vou usar rótulos. Conceitos são rótulos que nomeiam regularidades, e aí você sabe do que eu estou falando. Então, por exemplo, se eu falar assim, vai na cozinha e pega um doce. Então, percebe? Você já tem uma ideia do que eu quero. Então, você vai lá na cozinha e você vai me trazer um doce. Né? Agora, eu posso te fazer um outro pedido. Né? Abre a geladeira e pega o leite. Então, veja, leite, né? Nesse contexto, você já até imagina a forma que ele vai estar. Né? Provavelmente ele vai estar numa caixinha, num saquinho, porque ele está dentro da geladeira. Então veja, a força do conceito é exatamente essa. O conceito nos facilita a comunicação na medida em que nós compartilhamos as mesmas regularidades associadas a esses rótulos. Né? Agora eu tenho o conceito doce. Né? Você vai lá e me traz um negócio. Eu peço leite, você vai lá e me traz um negócio. Então o conceito só tem que ter uma palavra. Eu não sei. Porque e se eu quiser doce de leite? Percebe que você não consegue reduzir doce de leite a uma palavra? Porque se eu falar me pega o doce ou me pega o leite, você não vai me trazer o doce de leite. A não ser que seja por acaso. Ah, eu já sei o que ele quer. Como só tem doce de leite lá na cozinha, e ele me pede um doce, eu estou inferindo que é o doce de leite. Então assim, você já percebe que a comunicação se prejudica. Por quê? Porque era melhor você usar um rótulo específico para acionar esse tipo de doce. Então aí você pode usar um conceito que na verdade vão ter 3 palavras. Por favor, vai na cozinha e pega o doce de leite. Né? E como nós vimos na live passada, você ainda pode trabalhar um pouco os atributos desse conceito para estimular um mapa descritivo, perdão, um mapa explicativo em detrimento do descritivo. Né? Então, por exemplo, eu posso trabalhar com um conceito mais leite, mais doce. E aí você percebe que você sai da descrição, o doce é isso, o doce é aquilo, o leite é aquilo. Bom, mais leite eu preciso, sei lá, de mais dinheiro. É porque vai ter mais gente aqui na minha residência para tomar leite. Então, você percebe que você desloca da descrição para a explicação. Então, isso é uma mudança que você pode fazer. E aí, de novo, eu vou ter um conceito com mais palavras. Agora, o que não pode ser o conceito? A proposição. Usualmente, o que o mapeador iniciante faz? Ele coloca dentro da caixinha a proposição inteira.
Então, por exemplo, leite é importante. Leite é importante já é uma proposição, porque você tem leite importante. Né? Então, você tem que articular essas duas. Leite sozinho eu já consigo entender. Então não tem por que você criar um conceito com leite é importante. Doce precisa ser evitado. Doce precisa ser evitado. Então você tem aqui de novo, eu tenho uma mensagem proposicional. Só que aí o cara põe tudo na mesma caixinha. Então aí você tem que pensar assim, mas por que precisa? Se você tem um conceito doce. Eu vou falar a partir de doce, e não de doce precisa ser evitado. Então assim, a gente tem que tentar expressar regularidades usando os menores rótulos que forem possíveis. Mas às vezes eu vou ter que usar várias palavras e não tem nenhum problema. Uma outra pergunta que a própria Maria do Socorro nos mandou é sobre a hierarquia. Né? Como que você sabe, você está lá fazendo o seu mapa, como é que você sabe se ele está dentro da hierarquia? Ou se a hierarquia é algo pessoal? Né? Então, essa é uma excelente pergunta, né? Que é quem arbitra os critérios de hierarquia de uma área de conhecimento? Né? Você está lá mapeando a sua área de conhecimento e de repente você tem um mapão bonito e você quer saber assim, poxa, mas será que está bom? Será que hierarquicamente ele está bacana? Então veja, não tem uma resposta única para isso, mas existem balizadores. Então, o que eu queria chamar a atenção nessa pergunta é que assim, esse sentimento de que o mapa é meu e eu faço ele do meu jeito, isso é verdade, claro que é verdade. Não tem nenhum problema com isso. Só que na hora em que eu faço um mapa sobre física, né, um mapa sobre matemática, aproveitando que o Luan está aqui nos assistindo, ou um mapa de geografia, né, aproveitando que o Leandro está aqui nos assistindo, o que acontece? Se eu vou compartilhar isso com a comunidade da minha área, assim, nós já negociamos uma certa hierarquia de conhecimentos. Né? Ou seja, nós estamos lidando com um conhecimento que já tem uma certa estrutura. Então o que acontece? Esse balizamento, ele se refere ao conhecimento da área. Então o que acontece? Se eu, por exemplo, sou químico, vou fazer um mapa lá sobre química, para apresentar para os químicos, de repente eles vão falar assim, pô, Paulo, não é bem assim, hein? Acho que aqui dá para você melhorar. Né? Dificilmente eles vão falar, tá errado. Não vai estar errado, né? Porque eu sou químico. Então, mas eles vão falar assim, olha, aqui está incompleto, aqui está impreciso. E eles não vão falar isso para me corrigir, porque eles pessoalmente querem fazer isso. Na verdade, essa correção, ela é feita, esse comentário ele é feito em função do conhecimento de referência. Então, respondendo essa pergunta da Maria Socorro, o que a gente pode dizer? Olha, a hierarquia existe, e ela é arbitrada em última análise pelo conhecimento de referência que você está mapeando. Então assim, depende do conhecimento que você está mapeando, você vai ter uma certa referência para conversar com as pessoas que lidam com esse conhecimento. E geralmente na sala de aula quem arbitra isso é o professor, porque o professor não é só ele que manda na sala, não é esse o espírito. O professor é o detentor do conhecimento especializado. Então o professor tem a melhor condição para olhar o mapa dos alunos e falar assim, fulano, se você inverter isso aqui de ordem, você vai entender melhor o tema. Né? Esse recado que eu fiz em português, tecnicamente ele seria como? Olha, se você pensar melhor, aqui há uma inversão de hierarquia. Então comece a pensar primeiro com esse conceito que você pôs que ele é mais específico, e a partir dele você detalha o resto. E você vai ver que eventualmente você vai organizar melhor os seus pensamentos. Tá? Então, peraí que tem uma pergunta que chegou aqui. A pergunta do Luan. Sobre o que pode ser conceito. O conceito pode vir como imagem, exemplo, representação gráfica de vetor, triângulo equilátero. Então, Luan, aqui a gente cai naquela discussão lá, eu até usei um mapa do Luan, então se vocês não estão reconhecendo, na fanpage a gente publicou a semana passada um mapa sobre matemática, e esse mapa foi feito pelo Luan. Então, Luan, é o seguinte, eu acho que pode, né, o conceito ele pode ter, por exemplo, uma carga visual, isso não tem nenhum problema. Agora, cuidado com o teu interlocutor. Então imagina o seguinte, eu estou aqui fazendo o meu mapa de doce de leite e de doce de leite. Né? Então tem doce, tem leite e tem doce de leite. São três coisas diferentes no meu mapa. Eu posso pôr ali só a caixinha do leite, né? no conceito. Como você está falando, por exemplo, do triângulo equilátero. Eu vou pôr o triângulo equilátero. Eu acho que é bom escrever. Então, leite. E aí eu ponho a caixinha, ponho a imagem para reforçar isso. No caso da matemática, isso ainda às vezes faz mais sentido, por exemplo, na geometria. Né, eu posso escrever triângulo equilátero, mas eu posso em cima, né, ilustrar o conceito triângulo equilátero associando a ele uma imagem onde eu mostro que é um triângulo equilátero. Então o que você está fazendo? Você está tentando, né, aderir o referente ao rótulo.
né? Então o rótulo triângulo equilátero, ele faz referência ao quê? Aí você tem lá a imagem, né? Agora, se você deixar só a imagem, qual é o risco que você corre? De um leitor não iniciado como você falar assim, ah, é um triângulo apenas. E de repente você quer que ele leia triângulo equilátero. Então assim, a minha sugestão é, eu posso escrever o conceito, como a gente sempre faz. Quando ele suscita uma imagem, eu também associo ele. Então fica lá a imagem e a definição. Aí eu consigo até, vamos dizer assim, reforçar o vínculo do rótulo com aquilo que ele se refere, que no caso é um triângulo equilátero. Tá bom? E para terminar essa parte de fundamentos, tem uma pergunta da Tassiana, que é lá da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então ela perguntou o seguinte, como é que eu entendo melhor essa diferença do mapa descritivo e do mapa explicativo, né? Então veja, olha, a melhor maneira de você entender isso é olhando, né, e vendo tudo que a gente já conversou sobre esse tema na live número 5, né, da semana passada, que está arquivada e vale a pena ali voltar, né? Às vezes até a gente tinha tido um entendimento e hoje eu estou aqui discutindo e falo, poxa, eu acho que eu preciso ver aquilo de novo, que acho que agora eu vou entender isso melhor. Então assim, tem uma live sobre isso, mas eu acho que eu já até abordei isso aqui de alguma forma, que basicamente a ideia é a seguinte, o mapa ele é naturalmente descritivo. Por ele ser naturalmente descritivo, a tendência vai ser descrever, eu vou descrever o doce, eu vou descrever o leite, eu vou descrever o doce de leite. E eu vou escapar de mostrar a inter-relação entre esses conceitos. Então o que vai acontecer? Você vai ter um monte de mapas que descrevem coisas, mas você nunca chega naquela essência, né? Quando você está estudando um tema, quando você busca conhecimento, você quer explorar as inter-relações dos temas, né? Então assim, começa assim na descrição, mas depois você dá um salto e muda o seu nível de entendimento para a busca de inter-relações, relações de interdependência, que é um termo que eu gosto mais, né? Então assim, nesse espírito, a gente já fez uma live inteira sobre isso, né? E todo mundo, né, que como a Tassiana tem essa dúvida, e é uma dúvida recorrente, porque essa é uma discussão um pouco feita inclusive entre os mapeadores, quer dizer, olha, naturalmente você vai descrever. Então é bom você tomar alguma providência, porque senão você só vai ter mapa descritivo. E de repente você está lá fazendo um mapa para o seu projeto, né? Um mapa do seu texto, um mapa do seu livro, e você não quer só descrição, às vezes você quer algo mais. Este algo mais é o que nos leva ao que a gente chamou de mapa explicativo, certo? Então pessoal, assim, ó, só para você ter ideia, hein? Que só fundamentos. Algumas das perguntas, assim, de novo, eu peço perdão se a sua não for mencionada aqui, mas a gente fez uma seleção e uma organização para contemplar a maior abrangência de temas possível, né? E claro que quanto mais perguntas a gente tiver, mais lives nesse formato a gente vai fazer. Então é uma forma da gente, por exemplo, perceber que esse formato ele está funcionando bem, né? Mas vamos falar um pouco da avaliação. Então veja, quando você abre perguntas, sempre a avaliação vai aparecer como um tema de fonte de questionamentos, sempre, porque o mapa conceitual ele sempre está muito atrelado à avaliação da aprendizagem. E aí eu vou responder, né, a pergunta da Ivna, e a Ivna pergunta como podemos utilizar os mapas conceituais como ferramentas avaliativas em sala de aula. Olha, essa pergunta ela é tão interessante e ela é tão recorrente e ela é tão feita por todo mundo que se aproxima dos mapas conceituais, que a gente dedicou uma live para ela, que foi a live número 1, né? E eu só vou relembrar de um aspecto muito simples, né? É fundamental a gente distinguir se você está falando de avaliação do mapa ou de avaliação com o mapa, né? O mapa, ele pode ser avaliado nele mesmo, então eu posso avaliar o mapa. Então aí eu estou falando da avaliação do mapa. Eu pego os mapas e vejo se os mapas são bons ou ruins. E geralmente isso me leva a um movimento de verificação dos mapeadores. Então eu quero ver se os meus alunos entenderam os fundamentos da técnica. Então aí eu vou fazer uma avaliação do mapa. Agora, superada essa etapa, então se eu já sei que os meus alunos entenderam os fundamentos da técnica, eu passo a ter chance de fazer a avaliação. Porque assim não dá, pelo menos eu não acho aconselhável, que você vá num primeiro impulso avaliar a aprendizagem com mapa para um grupo de pessoas que nunca usou a técnica, né? Nunca treinou, nunca nada. E por quê? Porque você vai aumentar o complicador desse sujeito. Então ele está lá fazendo uma prova sobre o conteúdo que você está ensinando para ele, então ele está construindo os esquemas conceituais dele, ali lutando, né?
Opa, caí, né? Claro, né? Tem que ter uma queda por live, que senão essa live não é a mesma, né? Então assim, todo tropeço que eu tenho aqui, eu sei que eu derrubo junto comigo metade dos caras que estão assistindo, mas paciência é o que temos para o momento. Então assim, a nossa internet aqui, que poderia ser que nem a da Coreia do Sul, né? Com super velocidade e absoluta estabilidade, ela dá umas bambeadas, mas vamos em frente. Então, a ideia é a seguinte: é um risco sempre avaliar com mapas de cara, porque a avaliação do mapa ela pode te dar alguns elementos sobre a proficiência dos mapeadores na técnica. Se não, você põe o cara para fazer uma prova da sua disciplina, e o que acontece? Além dele ter que expor, né, os conteúdos, né, que ele está aprendendo, ele está construindo os esquemas, você chega ainda para ele e fala assim: olha, você vai fazer isso agora para mim, fazer um mapa conceitual. Aí ele levanta a mão e fala assim: mas o que é um mapa conceitual? E aí a gente às vezes vira com aquela cara, né, deslavada, e fala: como você não sabe? Todos nós sabemos. Não, ninguém sabe, ninguém nasceu sabendo fazer mapa, né? Uma comparação que eu digo é assim: você está lá na disciplina de química, que nem eu estou ensinando química, os orbitais moleculares antiligantes, e aí na prova eu ainda falo assim: olha, me fale dos orbitais moleculares antiligantes, mas eu quero isso na forma de um soneto. Cara, eu nunca trabalhei soneto na aula de química. Não, mas eu quero agora na forma de um soneto. Então isso é fácil, que dá exatamente a medida do que a gente pode fazer ao pedir para um mapeador iniciante fazer um mapa sobre um tema que ele está aprendendo. Então é claro, vai ser desesperador. Por quê? Porque pô, o cara está entendendo o teu conteúdo e aí você ainda pede para ele falar na forma de um soneto que ele não sabe muito bem o que é. Ele não vai dar certo. E o pior dos mundos, você não sabe se o soneto dele é ruim porque ele não sabe soneto, ou se o soneto dele é ruim é porque ele não sabe orbital molecular antiligante, né? Voltando para os mapas, né, o que acontece tipicamente? Abra o seu coração agora e ponha para mim aqui no chat sim, se eu vou descrever um cenário que te é familiar. Você leva o mapa para a sala, começa a usar, se empolga, pede num momento desse, não precisa ser uma prova formal, mas pede para avaliar seus alunos. Aí você vai corrigir os mapas dos alunos. Não, eu sei, eu tenho que ler os mapas. Aí você vai ler os mapas, o que você se dá conta? Os mapas são ruins. Aí você sempre vai ter aquela dúvida: o mapa é ruim porque ele não entendeu o conteúdo, ou o mapa é ruim porque ele não entendeu a técnica? E você vai ver que assim, é difícil de identificar a causa, porque as duas causas são plausíveis e geralmente elas se somam, né? Então assim, eu já não sei a técnica, não sei o conteúdo, mesmo, o mapa vai ser uma desgraça, né? Então por isso que é melhor começar com a avaliação do mapa e garantir o treinamento na técnica, e aqui se encaixa o curso do Coursera, só para ilustrar exatamente em que momento a gente acha que o curso do Coursera ele é relevante. E depois que você dominou a técnica, aí você pede para os alunos fazerem mapas, porque aí você vai ter em vista que o objeto da avaliação é a aprendizagem. Quando o objeto de avaliação passa a ser a aprendizagem, então aí eu tenho a avaliação com mapas, né? E esse é a etapa onde todo mundo quer chegar. A Leonor também mandou uma pergunta que passa por essa questão da avaliação dos mapas, né? E ela disse o seguinte: na análise estrutural, qual seria um bom resultado para os parâmetros da análise estrutural, que a gente trabalha lá com detalhamentos no Coursera, né? E aí assim, como é que eu sei que o meu mapa é bom, né? Então assim, um bom mapa teria quais resultados de análise estrutural, né? Aí ela ainda fala assim: olha, o meu é de iniciante e tal, mas eu vou melhorar. Não, esse todo mundo vai melhorar, né? Porque quando você começa a aprender um idioma novo, quando você começa a aprender a fazer soneto, quando você começa a aprender a fazer mapa, no começo é muito difícil. Você ainda tem que saber fazer, tem que pegar um pouco de traquejo no conhecimento procedimental, mas rapidamente, lá no Coursera, em 5 semanas, bastam para você saber fazer bons mapas, né? Mas a pergunta dela foi selecionada só para eu chamar a atenção para algo que foi discutido na live número 3, né? Então assim, a live número 3, a gente discutiu muito a questão da análise estrutural. Então veja, a análise estrutural, ela tem pra gente, no nosso grupo de pesquisa, uma finalidade exclusiva: garantir se o mapeador tem proficiência na técnica ou não, né? É a única coisa que a gente consegue enxergar quando você conta conceitos, quando você conta termo de ligação, quando você conta qualquer outra coisa do mapa. Então o que a gente sabe? Se o sujeito ele é iniciante, ele vai ter muita dificuldade de escapar de um mapa radial, de um mapa linear, porque ele vai lembrar muito daquela memória de como é escrever um texto discursivo, né? Ah, e o que é tal coisa, né? Como é que você sempre respondeu essa pergunta na sua vida, né? O que é X?
Aí você começa, X é isso, aquilo outro. Então veja, é uma narrativa linear, né? Começo, meio e fim com ponto final. O mapeador inicial, ele ainda não sabe como usar a técnica, então qual vai ser a tendência dele? Ele vai fazer uma palhinha, né? É um mapa linear. Por que eu gosto de chamar de mapa linha? Porque teve uma prova que eu apliquei na USP-Leste, e o treinamento não tinha sido bom. Teve um aluno, ele fez um mapa, a hora que eu olhei o mapa, eu falei, é um mapa, mas o mapa dele era assim, ele começava aqui, aí ele fazia uma curvinha, aí ele ia pra cima, vinha na diagonal, aí ele vinha pra cá, aí ele vinha pra baixo. Era uma palhinha. A única coisa que ele fez foi fazer curva com o mapa, mas ele era um mapa absolutamente linear, por quê? Porque a resposta dele era uma resposta discursiva. Eu lembro que nesse dia eu ainda comentei com ele, eu falei assim, olha, se fosse para fazer uma resposta discursiva, eu pedia para você escrever em 5 linhas. Mas quando a gente pede para fazer um mapa, é para que você use os conceitos e busque inter-relações entre os conceitos. Então, de repente, você vai escapar desse raciocínio linear. Então, assim, tudo isso é só para mostrar que a análise estrutural, ela tem muito a ver com a avaliação do mapa. E só. A avaliação com o mapa vai exigir a leitura do conteúdo semântico, né? E isso a gente já discutiu, sobretudo na live 1, 2 e 3. Eu acho que lá tem um material assim, riquíssimo para você se debruçar e ver esses esclarecimentos até com maior detalhamento, tá? E agora, a gente faz uma mudança, né, para temas que raramente são abordados. E isso foi muito bacana, né? Então eu vou mudar agora para discutir duas questõezinhas, na verdade são 3, né? 3 questõezinhas sobre pesquisa. Então, de alguma maneira, isso aqui está gerando, ou aponta, né, para questionamentos do mapa frente à produção de conhecimento, né? E esse é um esclarecimento bom também de fazer. Por quê? Porque, geralmente, na aprendizagem, você está lidando com o mapa num processo de transmissão de conhecimento, né? Via construtivismo, tá tudo certo, mas é assim, há um especialista transmitindo seu conhecimento para não especialistas. Quando aqui eu situo, a partir de agora, essa discussão como pesquisa, né, há uma mudança no enquadramento, por quê? Porque agora é a área de produção do conhecimento. Então, as assimetrias, por exemplo, diminuem muito, não tem um novato. Eu quero comunicar o que eu sei para outros mapeadores, por exemplo. Eu quero comunicar o que eu sei para outros químicos. Então aqui, o que está em jogo é o mapa frente a um processo de produção do conhecimento. Eu vou tomar uma aguinha e a gente já volta para as perguntas. Muito bem, muito bem, muito bem. Pronto. A Lucilene, ela faz 2 perguntas em uma, né? Então é aquela estratégia, isso é típico em pergunta focal, né? Como é que, por exemplo, já deixa eu dar um bônus aqui, né? Como é que você sabe se a pergunta focal está bem definida ou não? Quando o mapeador faz alguma coisa assim, né? O que são os mapas conceituais e como eles podem ser usados na avaliação? Pô, você roubou. Esse já é sinal que esse mapeador ainda não entendeu o espírito da pergunta focal. Por quê? Porque você põe uma conjunção aditiva para roubar na formulação da pergunta focal. Então, ao invés de você... Não, mas é uma pergunta só. Não, eu sei que é uma pergunta só, mas são 2, né? O que são mapas conceituais? Isso dá um mapa meramente descritivo. Como eles podem ser utilizados na avaliação da aprendizagem? É outro mapa. E veja, você faz isso, eu já fiz também, viu? Estamos juntos nessa, eu já fiz. Só que aí eu me dei conta do seguinte, se eu separar, eu vou criar 2 mapas com conteúdo muito mais focado, específico, e a clareza do meu entendimento aumenta, né? Então o que a Lucilene fez aqui? Ela fez 2 perguntas em uma, mas vamos atacar as 2 perguntas. De alguma maneira, ela demonstra uma preocupação porque ela vai começar um doutorado agora. Então veja, já é alguém que fez pós-graduação e vai começar a investigar mapas conceituais. E aí a primeira pergunta é assim, né? Qual é a literatura básica fundamental que eu devo consultar para dar suporte para o meu projeto, né? Então essa é uma boa pergunta, né? E a segunda pergunta é se dá tempo ainda de entrar ou não na área de mapeamento conceitual para sustentar um doutorado. Então a minha resposta vai ser a seguinte, olha, Lucilene, né, você pode até ver isso junto com o seu orientador, porque a melhor pessoa que vai te ajudar a responder isso é o seu orientador. Porque assim, primeiro, né, o que já foi feito no mestrado? De alguma maneira, né, isso prepara você consegue extrair elementos do mestrado para o doutorado? Aí de repente você vai falar assim, não, eu fiz mestrado em, sei lá, comunicação, eu fiz mestrado em física nuclear, eu fiz mestrado em geografia humana, e agora eu quero pesquisar mapa na educação. Bom, você tem um salto, né, quase um duplo twist carpado aqui para ir para o doutorado. Então veja,
a bagagem, né, o background que você vai levar do mestrado para o doutorado é muito pequeno. Então você tem que ter um momento de preparação, de aproximação dessa área, de entender quais são os pesquisadores, né, o que eles estão fazendo, o que eles estão publicando, e isso vai requerer um certo tempo. Agora vamos pegar alguém no meu grupo de pesquisa, né? Tem um aluno lá no meu grupo de pesquisa e ele já trabalha com mapa. E ele vira para mim e fala, no meu doutorado eu quero trabalhar com mapa. E aí eu já faço a primeira correção. Não, você não quer trabalhar com mapa, né? Você quer continuar trabalhando com mapa. E justamente essa correção indica o quê? Cara, a bagagem dele já é tão grande que eu vou chegar para ele e falar assim, tá, o que você quer pesquisar? Você já conhece os autores da área, você já conhece a literatura, então você precisa me dizer o que você quer pesquisar. Então a pergunta aqui, Lucilene, é sobre a literatura básica. Essa literatura básica ela vai defender muito diretamente de que tipo de aplicação que você quer dar no mapa, né? Eu posso investigar, como no meu grupo, assim, a natureza da proposição do mapa. Pesquisa mapa conceitual na veia, né? Agora, eu posso, por exemplo, usar mapa conceitual como um instrumento onde eu vou avaliar um determinado aspecto, seja do livro didático, seja de uma entrevista, seja, por exemplo, da avaliação da aprendizagem dos meus alunos, mas o meu foco não é nem o mapa, né? Olha que legal, eu posso fazer uma pesquisa sobre aprendizagem sobre um tema XPTO qualquer, e aí o que acontece? Este é o meu foco. Eu quero ver como é que os caras ensinam, aprendem esse tema, quando eu uso experimento ou não, quando eu associo vários experimentos ou não. E aí eu tenho que capturar o quê? O que aconteceu antes e depois desse processo de ensino. O mapa pode ser um recurso para fazer isso, pode ter questionário, pode ter entrevista, pode ter mapa. Então o que acontece? Dependendo do tipo de uso que você vai fazer do mapa no seu projeto de doutorado, a sua aproximação ela vai ter que ser mais intensa ou menos intensa. E aí, como eu já te disse, a melhor pessoa para te falar isso é o seu próprio orientador, porque aí ele vai conseguir modular, inclusive assim, poxa, legal, olha, mas eu também não entendo muito de mapa, então vamos fazer uma parceria. Então, por exemplo, o nosso grupo, ele é muito bom em mapa, mas a gente sofre, como a maioria, com a estatística. Quando a gente sofre com a estatística, o que a gente faz? A gente tenta buscar uma parceria. Então, se eu tiver que ir além daquele arroz com feijão vitaminado, que é o que eu sei fazer, eu busco uma parceria, eu busco um colega do meu lado e falo, você entende de estatística? Legal, então topa fazer comigo aqui, olha, eu tenho esses dados dos mapas, e como é que eu trato isso? Então aqui é muito interessante notar que assim, é possível, é interessante, eu diria que é desejável, porque assim, a gente precisa de mais trabalhos em nível de pós-graduação, lidando com o mapa conceitual, para que a nossa comunidade de pesquisadores fique cada vez mais forte, né? Para que a gente produza conhecimento, que é o que eu tenho feito, a gente produza conhecimento. Então assim, além de eu aplicar mapa na minha sala, eu produzo conhecimento sobre o tema, né? Mas aí é super importante conversar com quem está perto, por isso que o sujeito se chama, né, orientador, porque ele vai balizar, ele já tem uma experiência com pesquisa, então de repente ele vai falar assim, olha, é muita coisa, põe o mapa só lá no final, só quando você estiver fechando. Então tem que tomar cuidado para o projeto não virar uma coisa assim grandiosa e inviável, né? E, espera aí que tem uma pergunta chegando aqui. Maria Cecília, tudo bom, Maria Cecília? Tá vendo? Hoje tudo funcionou, né? Tá vendo? Tranquilo. Tecnologia nos ajuda. E hoje chegou a pergunta, né? Posso pensar no mapa conceitual, produto de uma pesquisa, como aquele que relaciona os conceitos presentes no diagrama V de Govin? Ou ele deve responder a alguma questão foco do diagrama? Ótimo, eu acho que depende, né? Por exemplo, o V de Govin é algo que a gente também nunca discutiu nas outra forma de representar o conhecimento. E acho até que o V de Govin ele é muito mais poderoso que o mapa, porque no V de Govin você vai acionar elementos epistemológicos. Então assim, no mapa entender o que é a proposição? Então agora nós vamos nos divertir. O V de Govin é assim, entender os elementos epistemológicos? Não. Então primeiro você vai entender isso. Então ele é mais poderoso e ele é mais exigente. Por isso, o que eu defendo, né? Eu defendo assim, se você ainda não sabe brincar de mapa conceitual, cuidado ao ir brincar com o diagrama V de Govin, porque o diagrama V de Govin é muito mais poderoso. E o que acaba acontecendo? O mau uso dele pode fazer muito mais estragos, né? Agora, você pode associar um com o outro? É claro que sim, porque cada uma daquelas dimensões do diagrama V de Govin, eu posso desdobrar na forma de um mapa. Eu posso pegar um projeto de pesquisa que eu tenho no meu grupo, né? Olha que interessante, né? Eu posso pegar um projeto de pesquisa, eu posso pegar um artigo científico, e eu posso criar um mapa e um diagrama V de Govin.
Eles vão ter objetivos ligeiramente diferentes, porque o diagrama V-de-Golding ele vai mais para as dimensões epistemológicas de como aquele conhecimento foi construído. O mapa, de novo, né, começa descrevendo o que é o paper, o que é o projeto. Então, na verdade, eu acho que uma ferramenta complementa a outra, mas sempre com este alerta, né? Eu acho que há um requinte quando a gente passa a pensar no diagrama V-de-Golding que às vezes ele é desconsiderado. Então, por exemplo, você imagina que eu vou na minha sala do ensino médio tentar discutir alguns dos elementos epistemológicos sobre os orbitais moleculares antiligantes, né? Então, não dá. Porque primeiro você precisa entender o objeto da discussão, né? Depois que eu entendo o objeto da discussão, eu posso me questionar assim, isso é um modelo? Quem que fez isso? Em que contexto? O que isso responde? Né? Então são perguntas de um alcance mais profundo. Então às vezes não adianta queimar etapas. Né? Eu estou aqui discutindo o alcance profundo da modelagem que o conhecimento científico se obriga a fazer para descrever orbitais moleculares antiligantes, e você na minha live está quase indo embora porque você fala assim, eu nem sei o que é isso. Então esse às vezes é o sentimento do nosso aluno. Né? Então a gente tem que ir com um pouco mais de prudência, calma. Né? E aproveitando também essa parte de pesquisa, a Silvia Abensur, que sempre também está aqui nas nossas lives, marcando presença, ela faz uma pergunta muito interessante. Né? Você falou sobre a técnica de mapeamento, que tal falar um pouco sobre a importância, tendências e inovações do mapa conceitual na educação? Bom, você percebe que aqui ela usa aquela estratégia, então, né, de roubar na pergunta, porque ela fala assim, que tal falar um pouco sobre importância, tendências e inovações dos mapas na educação. Então ela me dá uma canja, assim, ó, não precisa falar de mapas em todas as áreas do conhecimento, né, mas só na educação. Mas mesmo sendo só na educação, são três coisas que estão embutidas aqui, né? Importância, tendências e inovações. Então, eu vou falar algumas coisas muito breves, até porque isso aqui dá uma live inteira, por exemplo. Esse é um tipo de pergunta que a gente estava aqui com a minha equipe, estava pensando, por que eu nunca pensei em falar disso? Né? Porque isso aqui dá uma live inteira. Né? Eu não sei se vai ter uma audiência tão grande, não sei se é um tema que, né, agrada a maioria dos seguidores que a gente tem, mas há um público cativo para esse tipo de discussão. E é um público que está na fronteira para produzir conhecimento com mapa. Então a gente tem que cuidar desse tipo de discussão também. Né? Olha, o que eu vejo num primeiro movimento, eu poderia dizer o seguinte, eu acho que a gente está passando por um momento que vai marcar a educação, né, por duas transformações principais. Tá? Claro que isso não começou com a pandemia, mas talvez isso tenha se acelerado com a pandemia. Né? O primeiro aspecto é a necessidade da gente centrar o nosso olhar no planejamento de ensino em cima do aluno que eu estou recebendo. Então eu preciso saber quais são os conhecimentos prévios dele, o que ele já sabe. Né? Se ele, por exemplo, sabe o papel da minha disciplina no currículo, se ele sabe e entende o curso dele. Né? Então assim, não é só atender os desejos do aluno, mas assim, eu preciso saber direito com o que eu estou falando. Né? E a partir disso, construir o que a gente tem visto na literatura, que são as metodologias ativas de aprendizagem. Né? Então assim, já há um primeiro impacto. Assim, o professor expõe menos via aulas expositivas clássicas e combina essa forma de lidar com o conteúdo com outras, onde o aluno participa de forma mais ativa. Né? Eventualmente, por problemas, por projetos, aí você tem um sem número de opções. Então assim, uma transição, né, um deslocamento de métodos que tendem a ser cada vez mais centrados numa aprendizagem ativa, eu acho que é uma mudança. E com a pandemia isso vai se somar com uma segunda mudança, que é a mudança de caráter tecnológico. Então a gente ainda eventualmente não tinha entendido como é que o professor pode se valer do computador, das redes sociais, dessa tecnologia. E você veja que bastam, né, algumas semanas em quarentena que os professores se reinventam. Né? O professor é um profissional, meus caros, como qualquer outro. Está todo mundo se reinventando e você vê assim os professores fazendo um esforço enorme para se adaptar em tempo recorde durante um semestre letivo, né, durante o ano letivo, a novas tecnologias, novas abordagens, novas formas de comunicação, algumas das quais os nossos alunos mexem melhor do que nós. Então olha que bacana, né? Eu vou poder aprender um pouco com o meu aluno. Então é aquela história, ó, pessoal, me ensina como é que eu clico aqui na live e eu te ensino um pouco de mapa conceitual.
né? Isso é muito mais próximo da aprendizagem da vida real, né? Do que aquela coisa escolar que a gente precisa repensar. No contexto de métodos ativos de aprendizagem e de tecnologia, onde você vai ter, por exemplo, a necessidade de ter colaboração de uma forma mais acentuada, porque se eu coloco os meus alunos para colaborarem, eu tenho eles ativos, e eu posso agora dispor de tecnologia para facilitar essa colaboração que não precisa ser só presencial na sala de aula. Bom, aí os mapas conceituais entram como mais um reforço, melhor dizendo, no repertório didático-metodológico dos professores. Então, ele não precisa ser o único. Não se iluda, eu dou aula, eu uso um monte de outras técnicas e estratégias, mas para algumas coisas o mapa conceitual encaixa lindamente ali, né? E aí isso dá um efeito assim super bacana para os alunos que me acompanham. Então, o mapa, eu acho que ele passa a ser ainda mais valorizado agora, porque a gente vai ter que ter alunos aprendendo de forma ativa e por meios que são virtuais. Então, assim, isso sugere um movimento de colaboração mais intenso, e o mapa conceitual ele é muito útil para organizar processos colaborativos. E eu vou parar de falar aqui, que senão eu vou começar uma outra live só sobre esse tema que é absolutamente interessante. E, bom, agora vamos para o último bloco, que é o bloco de aplicações, que eu falei que esse é o mais divertido de todos. Esse bloco de aplicações, cara, vem perguntas de todos os tipos, e isso é muito rico para a gente ter ideias do que a gente pode abordar para atender melhor a audiência que acompanha a gente, né? Então aqui eu selecionei 3, né, perguntas, até por conta assim, vamos sempre preservar e respeitar o nosso tempo de duração da live dentro de 1 hora, porque todo mundo se organiza para estar aqui conosco, então assim, não vai passar de 1 hora, até porque assim, semana que vem tem outra, então se faltou algum assunto, faltou algum comentário, ótimo, a nossa prosa continua na semana que vem. Mas sobre aplicações, a Adriana Gargiulio, ela mandou uma pergunta que é a seguinte: ao introduzir a técnica de mapeamento entre universitários, é mais recomendado que as primeiras tarefas sejam individuais ou colaborativos em termos de aprendizagem individual? Essa é uma pergunta excelente, né? E assim, eu já tiraria ela do âmbito do superior. Ela vale para qualquer nível de ensino. Então assim, se eu vou começar a usar mapas conceituais, e aqui eu já trago uma novidade, ou seja, né, aproveitando a analogia que eu já fiz nessa live, assim, caros senhores, vamos aprender a escrever sonetos. Ah, Paulo, mas você dá aula de química. Sim, eu vou querer, nós vamos entender química e nós vamos nos comunicar a partir de sonetos só. Olha que moleza. Este é um movimento que você faz quando você põe um mapa na tua sala. Então você já tem uma primeira barreira para além do conteúdo. Eu acho que isso que a gente já precisa ter noção. Então, para além do meu conteúdo, eu estou impondo mais um aprendizado muito vinculado à forma da tarefa que eu quero aplicar aos meus alunos. Eu quero que eles usem mapas. No meu exemplo, eu quero que eles façam sonetos. Muito bem. Agora você imagina que se de cara, né, além disso, eu agrego a colaboração. Então, a colaboração ela é maravilhosa, desde que todo mundo saiba colaborar. E a gente, às vezes, não sabe. É só você ver a sua experiência como aluno e como professor. Por que são raras as atividades colaborativas que são efetivas em sala de aula? É porque, às vezes, as condições necessárias para a colaboração se estabelecer não estão dadas. Então, por exemplo, primeira aula do ano, eu vou chegar lá e vou pôr os caras para colaborarem com mapas. O grupo já se formou? Esses caras já conversaram sobre o tema? Conversaram sobre o tema numa linguagem mais fácil para eles, do tipo, escreve um parágrafo para mim, né? Grava um áudio para mim. Então essa é a primeira pergunta. Se não fizeram isso ainda não, Paulo, eu já quero começar com o mapa direto. Bom, então agora você criou um verdadeiro sanduíche. Por quê? Porque o sujeito tem que lidar com a dificuldade do seu conteúdo, ele tem que lidar com a dificuldade de fazer mapa e ele tem que lidar com a colaboração. Porque a colaboração não é esse sonho que você tem na cabeça, não sei se você sabe, né? É só você pensar nas reuniões que não funcionam. Então só para te lembrar, então você imagina, eu tô lá no meu grupinho, tentando fazer um mapa sobre esse tema que eu tô aprendendo. Na hora que o mapa tá nascendo, alguém no meu grupo fala, ah, mas eu acho que é o oposto.
Você percebe que assim, o fato de ser o oposto não é o oposto só na linguagem discursiva, no parágrafo que eu estou escrevendo. Eu vou ter que alterar o mapa. E provavelmente eu vou ter que entregar isso com algum prazo. Então assim, esse grupo não vai ter tempo de maturar as ideias, né? Então a minha proposta é sempre o seguinte, vamos introduzir uma coisa por vez, né? Vamos pôr uma coisa por vez. Então assim, sei lá, eu vou começar com o mapa, primeiro eu vou pedir mapa individual, porque assim, eu quero que todo mundo entenda minimamente como é que é fazer o mapa, como é que é escrever o soneto. Na hora que eles tiverem à vontade com isso, né, estão rascunhando lá uns sonetos bonitinhos já, né? A estrutura ainda não é bem um soneto, mas tá melhorando. Quando eu percebo isso, aí o que eu posso fazer? Ó, troca aí o seu soneto com o teu vizinho e pede para ele dar uma lida e fazer comentário. Aí eu introduzo a colaboração. Por quê? Porque o conteúdo do soneto, ou do mapa, na analogia que eu estou estabelecendo, ele já está mais assentado, porque a gente já tem algumas aulas trabalhando nisso. Eu já também tenho algum investimento de tempo para lidar com a técnica. Então agora, se eu pedir para eles colaborarem, eles já sabem qual é o tema, eles já sabem melhor o formato da tarefa, então provavelmente, se alguém chegar para mim agora e falar é o oposto, eu tenho até a chance de reagir. Então deixa eu ver como é que você fez no seu. Ah, eu posso pegar essa parte aqui do seu e pôr no meu, porque eu acho que a do teu tá melhor. Então assim, eu acho que assim, ou entra com a colaboração, e na hora que os grupos estiverem maduros, tiverem uma boa organização interna, aí eu começo a trazer outros elementos, como o mapa conceitual, ou faz o que eu acabei de descrever. Começa com o mapa e depois põe a colaboração, né? Os dois juntos pode dar certo, depende muito do seu ambiente de aprendizagem, né, Adriana? Então assim, eu já tô com essa turma faz 3 anos, eu conheço eles, aí você tem um ponto de partida que não é o usual, tá? O Maurício Trindade, ele pergunta o seguinte, é possível usar mapas conceituais se eu dou aulas de história da arte? Olha que pergunta interessantíssima, né? Por quê? Porque assim, na live do Paulo, Paulo fala de orbital molecular intrigante. Ele dá exemplo da física. Então assim, há um fato, né? O fato é, a gente tem um uso mais extensivo de mapas na área das ciências naturais. Alguns fatos que explicam isso, né? Por exemplo, o Novak é biólogo, né? Não sei se você sabia disso, né? O Novak é biólogo. Então assim, se ele vai mapear na área dele, vai mapear o quê? Biologia, né? O Paulo também adora mapa, mas o Paulo é químico. Então qual é o primeiro exemplo que ele vai ter para trabalhar com o mapeamento? É química, né? Agora, a gente já sabe, tem um trabalho lindíssimo na literatura, isso já é de 2010, tá? Isso é um trabalho das conferências de mapas conceituais. Esse trabalho foi apresentado, acho que no Chile, e o Canhas e o Nova, que eles escreveram um trabalho discutindo exatamente o seguinte: o mapa, ele hoje é aplicável em qualquer área do conhecimento, né? E em qualquer lugar do globo. Ele está absolutamente distribuído, não tem fronteiras para o mapa. O que não quer dizer que ele esteja sendo bem usado, né? Mas não há restrições. Assim, todo mundo no mundo já de alguma maneira conhece e usa, e aí eles pegaram o que como indicador? Os downloads do CIMAP Tools. Por isso que quando você vai no site oficial, ele pergunta lá o que quem você é tal, porque eles só querem saber assim, quem está baixando, está em que país, né? E com isso eles têm uma estatística assim super robusta para mostrar assim, olha, o mapa alcança, o CIMAP Tools alcança qualquer lugar do mundo. E em termos de conhecimento disciplinar, se você pegar as áreas de conhecimento, a minha pergunta é sempre assim, Maurício, história da arte tem conceitos? Você tem que relacionar conceitos? Bom, então dá para usar mapa. Talvez o mapa de história da arte tenha algumas características diferentes do mapa de química, mas eu não tenho dúvida que dá para usar, e acho que numa disciplina dessa com caráter humanístico tão acentuado, ele é fundamental. Por quê? Porque na área de humanas a polissemia é maior do que na área de ciências exatas, né? Então quando eu falo orbital molecular antiligante, você não sabe o que é, mas para sua sorte você só sabe que tem uma definição desse troço. Na área de humanidades, por exemplo, quando eu falo arte, interdisciplinaridade, a pergunta que vem agora é assim, segundo quem? Segundo quem? Ou seja, assume-se uma complexidade que escapa da ciência dura. Ou seja, essa polissemia, ela convida o uso do mapa, porque aí você já vai fazer um mapa de história da arte segundo o seu recorte, segundo as suas preferências, segundo o seu olhar. Então, para mim, é desejável demais que isso aconteça. Desejável demais. Tem um espaço enorme aí para a gente explorar, né?
Por quê? Porque quem está fazendo produção de conhecimento na área de mapas hoje é da ciência dura. Lamentavelmente é isso. Então falta, por exemplo, para mim, repertório para tentar imaginar o que é um mapa de história da arte. Tá? E para a gente terminar, a última pergunta de hoje é a pergunta que quem enviou foi a Cristina Roque. Como fazer um mapa conceitual após a leitura de um livro? Olha que bacana, né? Então você imagina lá que você lê um livro e como é que eu faço um mapa disso? É possível fazer uma única pergunta focal para todo o conteúdo ou é melhor fazer uma pergunta focal para cada capítulo em mapas separados? Né? Vamos voltar para a live do Bom Mapa, depende o que você quer. Né? Essa é a resposta clássica. Se você quiser uma visão geral do livro, eu posso fazer um mapa com uma pergunta focal que me remeta a essa visão geral do livro. Mas aí o que eu já estou garantindo para o meu interlocutor? Não vai ter detalhamento. Não vai ter detalhamento. Detalhamento você vai ver depois. É essa a ideia. E aí o que eu posso fazer também? Ah, mas eu posso agora detalhar cada capítulo. Então, super legal. Então o que você faz? Você detalha cada capítulo num mapa específico e depois eu posso articular todos esses mapas usando o programa, por exemplo, SmapTools, e eu faço hiperlinks entre eles. Se eu fizer isso, eu crio o que eu chamo de modelo de conhecimento. Né? Então assim, quando eu tenho conteúdos muito grandes, geralmente a gente abandona a ideia de trabalhar com um mapa só e passa a trabalhar com uma coleção de mapas. Só que se eu fizer mapas digitais, por exemplo, no programinha SmapTools, eu consigo interligar eles. Então fica parecendo um site. Então olha que coisa bacana. É como se você estivesse navegando por um site, só que cada página do site é um mapa conceitual. Então assim, você quer ver os detalhes do capítulo 3? Está aqui. Você quer voltar para a visão geral? Volta. Você quer ver agora os detalhes do capítulo 7? Está aqui. Você quer voltar para a visão geral? Volta. Então assim, eu consigo articular isso, e isso é uma maneira muito mais interessante de lidar com grandes quantidades de conteúdo. Agora é claro, ó, aqui outro tema, esse aqui é outro tema que dá margem para uma live só sobre modelos de conhecimento. Certo, senhores? Então, com isso eu cumpro o meu objetivo de hoje, que era responder, né, a maior quantidade de perguntas possível. Sobretudo, a gente selecionar aquelas que dariam margem a uma abrangência maior de temas, né? Perguntas que eventualmente não foram respondidas, a gente vai capturar essas perguntas e vai utilizar elas para pensar em próximas lives, exatamente nesse formato. E o nosso questionário lá, o nosso formulário no Google, ele continua aberto o tempo todo. Então a qualquer momento, não precisa esperar a live, você pode ir lá naquele link do formulário do Google e deixar lá a sua pergunta. A nossa equipe vai sempre recolher isso de quinta-feira de manhã, na quinta-feira na hora do almoço, e a gente processa isso e vê como a gente consegue encaixar nas nossas lives. Então por hoje é só isso, eu agradeço a sua presença, a sua atenção. Quinta-feira que vem, novo encontro marcado às 2 horas da tarde. Um abraço e vamos mapear.